Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet, para a nossa reflexão diária do Santo Evangelho, nesta segunda-feira, 3 de março, segunda-feira de Carnaval. Estamos celebrando a segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Lembrando, gente, quarta-feira agora, depois de amanhã, a missa com imposição das cinzas será às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Quinta-feira, depois de cinzas, voltamos os nossos atendimentos às 14 horas. Evangelho de hoje, Marcos 10, 17 a 27. Marcos 10, 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito interessante esse evangelho, porque Jesus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. E Jesus pegou no ar, captou, não só porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele percebia, porque as pessoas às vezes se faziam ler muito fácil. E esse jovem, ou essa pessoa que se aproximou, ele percebeu que ele queria o quê? Ser elogiado por Jesus. Queria que Jesus afagasse o ego dele, reconhecesse que ele era uma pessoa boa, que ele era uma pessoa que cumpria os mandamentos. Tipo assim, ele queria que Jesus validasse ele enquanto religioso. Só que Jesus, ele fez o quê? Enquanto o rapaz lá chegou com milho, Jesus já chegou com a broa pronta, com o bolo de fubá pronto. Jesus, então, já dá uma quebrada nele. Bom? Me chamas bom? Quer dizer, ele quis ali fazer, sabe o que? Uma média, elogiar Jesus. E Jesus, que não é bobo, percebendo a parada, já deu um corte nele. Depois ele fala: o que você deve fazer, você já sabe. Cumprir e obedecer os mandamentos. Aí ele foi se inflando, ele foi se enchendo, João? Você vê assim, não matar, não cometerás adultério, não roubarás, não levarás falso testemunho, não prejudicará. E aí chegou o ápice: mas mestre, eu já faço isso. Ah, para quê? Quando ele disse isso, eu já faço isso, eu já faço tudo isso, ele pensou que Jesus fosse dar uma elogiada, Isso aí, continue assim e tal. Jesus falou assim: você já faz? Então uma coisa te falta. Aí Jesus subiu o sarrafo, subiu o patamar.
Não, ele ainda falou, eu já faço isso desde a minha juventude. Quer dizer, ele já não é só um cara que... Ele queria, né, dizer que ele era o tal. Que ele era o bom, era o bom, era o bom. E aí Jesus sobe o sarrafo e fala, tá, agora falta uma coisinha. Ele, o quê, mestre? E aí vem o como Jesus reverte essa situação. E mostra que aquela religiosidade dele era uma religiosidade talvez muito proforme. E é interessante porque Jesus olha para ele com amor, tá? Apesar de tudo isso. E com amor ele olha para nós também. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois me segue. Cara, essa resposta de Jesus quebrou ele completamente. Desarticulou, deixou o rapaz assim, a pessoa meio que desorientada. E aí ele ficou triste e percebeu que com Jesus a gente não pode enrolar, porque Jesus, ele é mais esperto do que a gente possa imaginar. Jesus, ele conhece as nossas ações, ele conhece os nossos corações e mesmo assim ele nos ama. E aquele rapaz, então, fica triste e vai embora. E ele era muito rico, ou seja, ele por ser muito rico, ele tinha esses apegos, sabe? Não é que é o fato de você ser rico, mas para algumas pessoas ricas é mais difícil. E aí ele fala, como é difícil. Aí ele não fala só para os ricos, não, ele fala para todos nós. E aí vem uma coisa muito bonita, né? Que Jesus fala, que aliás eles perguntam a Jesus, então quem pode ser salvo? Numa lógica humana é quase impossível, mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, dando Jesus, sabe, ele quebra toda essa impossibilidade e cria a grande ponte. Por isso Jesus é o pontífice, que nos dá acesso à salvação. Para Deus, em Jesus, tudo é possível. Vamos buscar esse possível, mesmo no meio daquilo que é impossível, humanamente falando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fiquemos em paz e que o Senhor os acompanhe.